Tá bom, então vamos lá. Pessoal, boa tarde. Vamos voltar então ao TDC, Trilha de Agilidade. E a palestra agora é RH Ágil, práticas ágeis no recrutamento e seleção, com o André e a Tati, é isso? O André é Agile Coach da Matera e a Tati é? Analista de treinamento. Analista de treinamento, legal? Então vamos lá, palmas e vamos começar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Isso aqui é um e-comercial na fonte desse slide, que eu não sei porque ele fica desse jeito, né? Então, para quem não está habituado com termos de RH, RS é recrutamento e seleção. Bom, para a palestra ficar um pouco mais atrativa, né, a gente decidiu colocar uma pessoa nerd e uma pessoa bonita apresentando. A pessoa nerd é a Tati. Obviamente. E a pessoa bonita também. Bom, vamos lá então. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tatiana. Tati, fica mais fácil. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem. Bom, eu trabalho na Matera há um pouquinho mais de um ano. Na época que o Suman começou a introduzir as práticas ágeis no RH, eu estava como estagiária de recrutamento e seleção. E no meio do caminho eu fui efetivada, agora eu sou analista da parte de treinamento. Então, sou responsável por organizar tudo o que acontece em relação a isso lá dentro. E além de trabalho, estou me formando em psicologia. Alguém, por acaso, é da área? Não estou sozinha. Legal. Bom, e fora faculdade, fora trabalho, eu gosto muito de tirar foto de árvore. E é uma coisa que eu sofro bullying, inclusive, lá na Matera. Já fiquei olhando aqui na janelinha essas árvores que tem aqui fora, só para dar uma descontraída. Bom, eu sou o André Suman, o pessoal me conhece como Suman, né, o sobrenome. Até a terceira página do Google eu já olhei, então o único André Suman do mundo sou eu. Se colocar lá, tudo que volta, Instagram, Facebook, Snapchat, @André Suman, Twitter, sou eu. Eu trabalho na Matera há 11 anos, eu comecei como estagiário de desenvolvimento lá, toda a minha carreira lá na Matera. E hoje eu sou Agile Coach, faz quase um ano aí que eu me desliguei da parte de código, tirei todos os sistemas de controle de versão da minha máquina. Não que o Agile Coach não precise, né, desse tipo de coisa, mas eu estou dando foco muito em agilidade. O pessoal lá me chama de Suman e eu gosto de Wesley Safadão. Quem está no Slack de agilidade aí me conhece, o avatar eu estou tocando sanfona, então além de Agile Coach, talvez o único Agile Coach sanfoneiro do mundo. E com certeza o agilista do mundo que mais chegou perto do Wesley Safadão da vida. Bom, falar um pouquinho da Matera, né? A Matera é uma empresa lá de Campinas, a sede em Campinas. Hoje a gente tem escritórios também em Maringá, com um grande centro de desenvolvimento. Tem umas 90 pessoas lá em Maringá. Em São Paulo é mais parte comercial, a área de implantação. Tem também um pessoal no Rio de Janeiro, tem escritório nos Estados Unidos, às vezes alguns projetos lá. São 3 grandes áreas de engenharia. Uma delas é para projetos, então tailor-made, projetos de exportação, projetos que iniciam e terminam, né? E as outras 2 áreas de engenharia são de produtos da Matera, tem um ERP e tem todo um back-office para bancos. Então a gente brinca que o sistema de alguns bancos, né, dos bancos que tem o sistema Matera, a tabela do banco de dados que fica o saldo da conta é o nosso. Então por isso que assim, é o core bancário mesmo, não é nenhum sistema periférico. São mais de 100 clientes, parece pouco, mas se vocês lembrarem, né, o código bancário do Brasil é só de 3 dígitos. Então o Brasil só consegue ter no cenário atual 999 bancos. E muitos estão com a gente. E esse cenário novo de meios de pagamento, essas empresas de pagamento que não são bancos, que foram liberadas pelo Banco Central aí de operarem, elas utilizam o sistema da Matera porque toda a parte de regulatórios a gente já atende pela experiência bancária. Então, para vocês terem uma noção aí do que a gente faz lá. A Agilidade está lá na empresa desde 2011, nas áreas de engenharia, e já tem um tempinho que pelo planejamento estratégico para levar agilidade para a empresa toda. A Matera quer se tornar uma empresa ágil e o RH é uma das partes que eu atuei e é isso que vamos mostrar para vocês. É Great Place to Work, essas coisas vocês já sabem, todo mundo descoladinho, trabalho de camiseta, bermuda, tem puff, isso aí que é bacana. Aqui
é o depoimento da gerente de RH sobre o que aconteceu. Eu vou ler para vocês, tem um pessoal que está mais longe, né? Mas a sensação que eu tinha era que cada uma fazia uma atividade e no final todas haviam feito a mesma coisa. As informações eram fragmentadas e só a dona do processo, né, a dona do processo seletivo, está tudo no feminino porque eram 3 mulheres, tá? Sabia o que estava acontecendo. O recrutamento e seleção precisava de mais equipe, né, espírito de equipe, transparência, agilidade, e hoje eu percebo que é o que acontece. Esse é o depoimento da Luciana, que era gerente de RH. Bom, como que estava o nosso processo de recrutamento e seleção na matéria? Eu tinha que escolher um candidato para ocupar uma vaga na empresa. Era mais ou menos isso aqui. Pô, beleza, vamos lá e vamos achar o candidato e é isso que acontece. As pessoas de RH, elas são um pouco possessivas. Experimente perguntar para alguém que é de RH, assim, onde você trabalha? Trabalho na empresa X. Quantos funcionários tem? Eu tenho X funcionários. Os funcionários são delas, do RH, entendeu? As vagas são delas. Então, no RH tradicional, né, tem esse apego muito grande pelas vagas, as analistas apegadas àquela coisa individualmente. Na matéria não era diferente. Muitas planilhas, todas tinham planilhas e coisas, e cadernos e post-its coloridos, então cada uma controlava de um jeito as vagas e os processos. Tava todo mundo puta da vida mesmo, de trabalhar desse jeito, mas apesar disso, o processo seletivo acontecia. A matéria estava contratando. Então era um cenário que era complicado lidar, mas de um jeito ou de outro, lógico, conseguiam contratar os candidatos. Aí, como que foi a minha estratégia para entrar numa área de RH, que é uma coisa que eu não conhecia nada, e levar agilidade para eles? Primeiro, a gente fez um workshop, e esse workshop tem sido um workshop meio que padrão para qualquer área de apoio que eu vá levar agilidade, e envolvemos toda a área. Então, RH tem a parte de treinamento, cargos e salários, essas coisas que vocês sabem, e tem o recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção é uma fração do RH. A minha estratégia foi, vamos envolver todo mundo, porque aí não fica aquela coisa, o que o grupinho de recrutamento está fazendo? O que o Suman está lá com os post-it coloridos? O que esse negócio aí? Então, beleza. Leva todo mundo para a sala, explica o que é agilidade, né, mais superficialmente. Sempre lembrando, né, mindset ágil. Então, setando a expectativa das pessoas desde o início, que é, eu não estou aqui para colocar um processo de recrutamento, ensinar vocês o jeito que tem que recrutar as pessoas e contratar. Vocês sabem fazer isso. Mas a gente vai abrir um pouco a cabeça de vocês dentro da cultura de agilidade, que é bem difícil de explicar, né, para pessoas que não são da área o que é o tal da cultura de agilidade. Então, eu puxei mais pela coisa de pessoas. A gente vê muitas palestras aqui, né, o pessoal falando, ágil tem a ver com pessoas, ágil é o mindset, as pessoas são importantes. Então foi o que eu falei para elas. Agilidade tem tudo a ver com pessoas. Feedback, melhoria contínua, conversar com a galera, time, espírito de equipe, todas essas coisas que RH gosta, que manda ir lá abraçar a árvore no parque, essas coisas. Pony Management, que o Jaguar é certificado já. Então, eu tentei puxar por esse lado para criar empatia com elas com a questão de agilidade. Então, fizemos lá um workshop, expliquei mais ou menos o que era e fiz uma proposta. Bom, eu como Agile Coach vou acompanhar o processo de recrutamento e seleção. Eu vou ajudar o time a adotar práticas ágeis. E o RH vai ver valor na cultura de agilidade e ficar feliz. Beleza, espero que o que eu traga para vocês da cultura de agilidade melhore a vida de vocês. E sempre setando o quê? Não existe processo-alvo. Isso é uma verdade para qualquer time, independente se for uma área não TI. Se alguém chegar para vocês falando que sabe o que vocês têm que fazer para implementar agilidade com sucesso naquela equipe, pede para ele escrever um artigo, você segue e pronto. Então, agilidade a gente sabe, é empírico, é experimentação, é melhoria contínua. Então, foi o que eu falei. Eu espero que, se tudo der certo, daqui a alguns meses, nós vamos estar trabalhando melhor do que estamos agora. Porém, o jeito que eu não sei. Por isso que não existe processo-alvo. E aí vem de um pouquinho mais desse jeito aqui, né? Falando em agilidade. Transparência. Aqui coloquei práticas, valores, né?
todo mundo vai saber o que está acontecendo. E aí eu vou usar da gestão visual, né, que a gente usa tanto em Ágil. E não vou precisar mandar 1000 Skypes para entender o que está acontecendo. Na verdade, elas nem sabiam que ia ser o Slack ao invés do Skype nessa época. Inspeção e adaptação. Vamos avaliar o trabalho em ciclos curtos e ver o que pode ser melhorado. Comunicação. Vocês são um time, precisam estar alinhadas. Autossuficiência. A gente sabe e executa o trabalho, não dependemos de pessoas externas. E autogerenciamento. Vamos todo dia discutir o que precisa ser feito e decidir como fazê-lo. Tudo a ver com agilidade isso aqui, né? E não usei nenhuma buzzword, nenhuma palavrinha estranha e falei, quem olha isso aqui parece que faz sentido. Parece que é legal. E isso aqui eu mostrei antes de começar o trabalho. E aí o trabalho iniciou. E aí, para não me deixar mentir, né? Que eu sou Agile Coach, o maior interessado que as coisas dessem certo, né? Aí eu trouxe a Tati, ou como fala lá em Águas de Lindóia, onde eu nasci, eu trouxe a Tati para falar para vocês o que aconteceu, o que rolou. Bom, antes da chegada do Suman, como ele falou, era muita planilha, muito papel, cada uma tinha as suas anotações no seu computador, no seu pedacinho. A gente não sabia o que a outra estava fazendo. Era minhas vagas, meus candidatos, meu processo. Se você precisar de alguma coisa, você me procura que eu te explico. E a primeira mudança, e a mais palpável, foi a gestão visual. Eu já usava um pouquinho do Trello para a minha vida pessoal, acadêmica, enfim. E quando o Tsuman trouxe a ideia de trazer isso para o RH, eu falei, nossa, que bom. Não vou conseguir dividir com elas o que já está me ajudando fora daqui. Então, o primeiro quadro que a gente começou a utilizar foi um quadro de vagas. A gente começou a organizar todas as vagas que a gente tinha em orçamento previstas para a contratação e dividiu as colunas em vagas abertas, as que já estavam sendo trabalhadas em triagem, as que já estavam em processo, aguardando gestor ou bloqueada, indefinidas, e tinha mais uma coluna ali de canceladas e finalizadas. Com esse quadro, a gente conseguiu ter muito mais noção do processo como um todo, no sentido de saber qual é o status de cada vaga. Dentro de cada cartão, a gente coloca as informações de cada processo, quais são os requisitos da vaga, faixa salarial, qual é o gestor responsável pelo processo seletivo. E a gente compartilhou esse quadro, não só com as meninas do recrutamento e seleção, mas também com os gestores. Então, ao invés de procurar a gente por Skype, 1000 Skypes, ou pessoalmente, eles tinham a possibilidade de acompanhar onde estava, qual era o status do processo seletivo, só entrando no Trello e dando uma olhada rápida. Preciso saber, será que a vaga que eu abri de .NET já foi aberta? As meninas estão trabalhando nela ou não estão? Elas estão precisando de algum retorno meu para continuar? Então, esse quadro ajudou muito em relação a isso. E o outro quadro, esse daqui, ele não foi compartilhado com os gestores, apenas as meninas do recrutamento e seleção têm acesso a ele. A gente organiza cada processo seletivo, cada candidato. Então, também temos algumas coluninhas para organizar. Entre elas, o currículo selecionado. Então, a gente não barrava no mesmo candidato. Como eu estava trabalhando uma vaga específica, a outra recrutadora também estava com uma muito parecida. Muitas vezes a gente acabava ligando para o mesmo candidato, porque a gente não sabia se ela já tinha entrado em contato com ele ou não. E acaba ficando uma situação super chata, né? Passa uma impressão de ser super desorganizado o processo. E era. E era. E aí, com essa coluninha, as coisas já ficaram muito mais simples de eu saber, peraí, esse cara já foi selecionado, alguém já entrou em contato com ele, se ele fez prova online, se não fez, se a prova vai ser presencial, quando que vai ser a entrevista. Então, a gente ia movendo os cartões conforme o processo seletivo ia caminhando. Outra coisa que deu muito certo, além dos brigadeiros, que ele comprou a gente com eles em muitos momentos, foram as plannings e as retrôs. A gente sabia o que estava acontecendo, mas estava desorganizado. Com essas cerimônias que o Suman começou a apresentar para a gente, foi uma oportunidade de a gente conseguir sentar, conversar sobre tudo o que estava acontecendo, focar quais seriam as nossas prioridades na semana, e depois, com a retrô, ver o que aconteceu, o que a gente poderia melhorar como experiência, e também para não ficar cometendo os mesmos erros, né? Então, evolução contínua.
daily foi um processo extremamente complicado. A gente via muito como status report, a gente não via sentido nisso, e deu certo. Depois de muito insistir, a gente começou a ver a daily como uma oportunidade também da gente dividir informação, focar onde a gente precisava de mais atitude em uma determinada vaga, ter muito mais o sentido de time, de equipe. Então, não era mais a minha vaga de .NET, era a nossa vaga. O que a gente precisa fazer para conseguir fechar essa vaga? E desapegar, né? Como o Suman falou, a gente mega pegada nas vagas. Então, a daily também era uma oportunidade de a gente aumentar a colaboração no time e pensar mais em nossas vagas, não só minha vaga. Se você cuidava só da sua vaga e na dele você entrava para falar que vaga você estava vendo, não fazia muito sentido, né? A hora que a colaboração entrou, aí começou a dividir mais informação. Bom, algumas coisas não deram certo. Uma delas foi envolver os gestores. Lembra que eu falei no quadro de vagas que a gente tinha compartilhado com eles? Eles podiam ter acesso ao processo seletivo como um todo. Isso não deu muito certo. Eles continuam buscando a gente pessoalmente, agora com o Slack também. Apesar de ser uma ferramenta que eles poderiam ter muito mais fácil a informação, sem precisar se direcionar até a gente, eles continuam fazendo isso. E isso não é ruim, porque somos do RH, então é parte do nosso trabalho, mas seria uma oportunidade de eles terem a informação mais rápida. Outra coisa que não deu certo foi um quadro de outras atividades. Além de recrutamento e seleção, as meninas estão muito envolvidas em eventos externos, parceria, pesquisa de clima, enfim, outras atividades que vão além do recrutamento e seleção. Isso mandou a ideia da gente fazer um quadro para isso também, mas não deu certo. Porque eram ações, às vezes, muito pontuais, muito rápidas, e a gente levava mais tempo tentando abrir um cartão, explicando o que a gente estava fazendo, do que só fazer e acabou, está pronto. Então... existia uma necessidade de ser digital. A gente não comentou porque uma das analistas fica em Maringá. Então, por isso que a gente não foi por post-it colorido bonitinho na parede, foi o Trello mesmo. Bom... Aí, beleza, eu sabia, né, quando eu entrei nesse trabalho, que tinha coisa que ia dar certo, tinha coisa que não ia. Eu conheço de práticas ágeis, sei os benefícios de você ter uma gestão visual, aliás, foi a parte mais pesada da daily, alinhamento e tal, mas a gente teve um ganho não previsto. Colocaram um cara com 10 anos de experiência em desenvolvimento no meio do RH. E aí eu sentei lá junto no RH, né? Fui lá, me desloquei fisicamente, sentar próximo das meninas, um ambiente muito mais cheiroso, por sinal, do que o meu ambiente de origem. E em agilidade a gente fala muito, né? De integração contínua, automação, deploy rápido, ciclos curtos, tal. Eu falei, caramba, gente. Todo dia a Tati entrava no e-mail recrutamento@matera, ver se alguém mandou um currículo. Tem uma plataforma lá que o pessoal da empresa pode fazer uma indicação. E aí, quando eles fazem a indicação do novo colaborador, anexa o currículo, isso chega numa conta de e-mail. Mas, sabe, muita coisa manual. E não é porque elas não é do métier dela, essa coisa de TI, de automatizar. Eles não sabem nem que existe IFTTT, if this then that. O Slack era novidade, Google Drive. Então, assim, caiu um cara de desenvolvimento no meio do RH, eu comecei a automatizar um monte de coisa. Era uma coisa que a gente não previa no início, mas agora chega um e-mail para a conta lá, recrutamento@matera, eu tenho um script, né, que pega o e-mail, já sobe para o Google Drive, elas já conseguem fazer a busca textual lá no Google Drive pelo tipo da vaga, né, buscar lá Android, já volta os currículos que tem Android. Chegou uma indicação no canal delas do Slack, já posta lá, chegou uma indicação de fulano. Você clica, ele já abre qual é o currículo, então ficou muito mais rápido. Teve essa questão de automação de tarefas mesmo, por alguém com um perfil de desenvolvedor sentado próximo e preocupado com isso. Tem coisa que dá para automatizar. Bom, fazendo uma retrô do processo que aconteceu lá no RH, com a chegada do Suman, apesar dele falar tudo isso maravilhosamente bem agora, dos ganhos não previstos e tudo mais, foi muito difícil quando ele chegou, porque a gente falou, como é que um cara da área técnica, que não tem ideia de como faz um processo seletivo, está se metendo na nossa rotina?
Então, essa parte foi muito complicada, porque a gente ainda não sabia, não tinha uma visão do processo como um todo. Por isso o brigadeiro. Muito Por isso brigadeiro. A gente ainda não tinha uma noção do quanto ia melhorar e do que ele ia fazer com a gente. Então, sair da zona de conforto e aceitar uma mudança, principalmente de uma pessoa totalmente oposta, exata, né, entrando numa área de humanas, foi bem complicado. Mas, conforme a gente foi conhecendo um pouquinho das práticas ágeis, a gente foi ficando feliz, era esse o objetivo dele, né? Apesar das nossas brigas com a Daily, como eu falei, a gente via muito como status report, era muito chato parar o que a gente estava fazendo para falar, hoje eu fiz isso, eu tirei 20 currículos, eu entrei em contato com 30 pessoas. A gente viu que não era para isso. No começo, a nossa Daily durava meia hora, 40 minutos. Porque a gente não sabia o que a gente tinha que fazer naquele momento. Então, quando a gente começou a entender o processo, de que não é só uma rotina, é um momento da gente trocar uma ideia, entender o que está acontecendo, isso começou a ter mais valor. E ficamos felizes, né? Depois das 20 semanas com o Suman, lá no RH, essa mesma apresentação que a gente está fazendo aqui para vocês, a gente fez para toda a equipe do RH. Como eles foram envolvidos no início, a gente também apresentou para eles os resultados, para contar um pouquinho como era e as melhorias que a gente teve depois do processo. Bom, legal, bonito, e aí? Tem que ter funcionado. Não, a gente vai ser ágil ou vai ter um RH ágil porque é legal e a gente vai lá no TDC montar uma palestra e falar, a matéria tem um RH ágil. A gente precisa de resultado, valor, entrega de valor. Bom, o que é a entrega do valor do RH? É vaga fechada. E eu sabia, né, e eu queria muito que eu tivesse uma métrica ali, eu no início desse trabalho me disse quantas vagas elas fecham por semana, quanto tempo levava para fechar cada vaga, passa 6 meses e eu lá na frente apresentar, né? Fechava 2 vagas por semana, agora fecham 7. Demorava 30 dias para fechar uma vaga, agora levam 10. E eu comecei a medir, né, e pegar, e aí tem a sequência das semanas, foram 20 semanas. Aqui vagas fechadas por tempo de processo, não é uma distribuição Weibull, como vocês podem ver, né? E aí eu falei, puta, e agora? Tá quase que na mesma, o negócio não tem critério nenhum, tem semana que fecham 5, tem semana que fecha 1, tem semana que fecham 10. E se você for entender, pensa no tamanho do lote, né, do RH, é muito diferente, gente. Fechar uma vaga do estagiário Java e fechar uma vaga do gerente de projeto que fala alemão é uma formiga e é uma baleia. Então ficava muito dispersa essa distribuição, eu não conseguia pegar os números direito, até que eu falei, eu não quero chegar lá e falar que o negócio não está rolando, né? Tipo, só porque é legal. E conversando com as meninas, elas estavam contentes, elas estavam melhores do que antes em relação ao processo. E aí eu entrei na matéria e dei de cara com um negócio escrito na parede. Produtividade é gerar valor com menos energia. E é essa conta que ficou. O valor estava igual. Elas estavam entregando o mesmo número de vagas. Mas a energia ali, o denominador, ele abaixou demais. Então, com isso, aquela história que a gente tinha do início lá de, selecionar vagas está tenso pra caramba para ser desse jeito, a gente tinha percebido que mesmo selecionando o mesmo número de vagas e quase que no mesmo tempo que antes, como que estava o processo, Tati? Muito mais bonitinho, organizado. Bom, qual a situação hoje? Estabilizou. Eu não quero vir aqui falar um monte de mentiras para vocês, que agora o RH é ágil, tem evolução contínua, exponencial e tudo mais. Não, percebemos que sem o Agile Coach, o time não está evoluindo sozinho mais em práticas ágeis. Eu fiquei 6 meses no RH, 20 semanas, e agora o que a gente tem o time estava no status, teve aquela curva J, né? Me xingaram pra caramba, comprei um monte de brigadeiro, o negócio subiu e o status deles está diferente. Estão trabalhando melhor do que antes, está mais legal do que antes, estão tendo menos esforço para fazer o trabalho, só que a coisa não está evoluindo mais na progressão que estava antes. E vamos ver o porquê disso. Imagina uma sala toda bagunçada.
E a gente começou a organizar as coisas. Então, põe os livros no armário do livro, tira as roupas que estavam jogadas em cima do sofá e tal. Sobrou um bode na sala. E o bode do nosso RH é a ferramenta que elas usam para o recrutamento e seleção. Não é uma ferramenta integrada com todo o processo. Vem coisa do LinkedIn, vem coisa por e-mail, vem papel que entregam em cima da mesa delas. Então, hoje, o RH chegou à conclusão de que para ter uma grande evolução, uma segunda onda de mudança do time, precisa focar, apesar, né, de... Acho que, lembra do manifesto, né? Pessoas, mais que processos e ferramentas. A parte do pessoas a gente ajeitou. Mas o ferramenta também é importante, então é nisso que a gente precisa focar agora. Então, o que está lá com o nosso RH para trabalhar é descobrir aí uma ferramenta que vai ser útil para elas. Fizemos dinâmicas, montamos quase que um MVP lá, fiz um canvas, todas essas coisas de agilidade que vocês conhecem para a concepção de um produto, de o que seria uma ferramenta legal para vocês. E agora a gente entende que, acertando aí a ferramenta, vamos ter mais ganhos. Pessoal, eu agradeço a oportunidade. É isso que a gente veio trazer para vocês. Se alguém quiser conversar um pouco mais, como eu disse, @André Suman sou eu em todas as redes sociais possíveis. E a Tati? Eu coloquei ali o meu LinkedIn, é o mais fácil de me achar. Não tenho tantas redes sociais quanto o Suman. E provavelmente Tatiana Araújo tem várias no Google. No Slack de agilidade eu sou o André Suman também. Se quiser pode chamar lá, quem conhece. Valeu, obrigado coordenadores e organização. Obrigado, Tati, obrigado. Pelo tempo, a gente vai deixar as perguntas para o final das duas palestras, tá? Para não ferir o tempo, então a gente vai chamar agora o próximo palestrante, vai fazer no setor.